a busca do equilíbrio que você procura, que eu procuro, ela tem que ser possível. Nós não fomos feitos para sofrer. Sofrer, em alguns momentos, sim. As decisões diante das dificuldades, sim. Mas sofrer continuamente, viver com ansiedade contínua, viver com medo contínuo, viver com angústia, não. Então, eu encontrei com alegria o Dr. Roberto Baglini, que é PhD em medicina, formou algumas gerações de médicos na Itália, mas há 25 anos atrás, desde o início da vida de médico, ele se perguntava, mas doenças vêm da onde? De onde que vêm as doenças? Porque eu tenho que, está com problema no coração, mas por que veio esse problema? E ele começou a estudar a mente, o cérebro, como funcionam os nossos pensamentos. E junto disso, então, ele também encontrou as disciplinas analógicas que lá na Itália, com o professor Stefano Benemelio, surgiram e são uma novidade que se espalhou muito na Europa e hoje também chegam até nós no Instituto Analógico Despertar, que o professor está junto conosco e um grupo que nós formamos e que ele formou a partir do vastíssimo conhecimento que ele tem. Como médico, a pergunta que surgiu bastante rapidamente na minha mente foi: é tudo lá no sentido mecanicista das coisas? Realmente a gente adoenta de coração por causa só do colesterol, da hipertensão, de certas tendências genéticas, algo assim? Ou temos algo que vai além disso e que refere-se ao nosso modo de pensar e de viver a nossa vida? É claro que certas evidências, até científicas, já existiam. Quando eu me deparei com esse tipo de dúvida, digamos assim, de pesquisa, já existiam, pelo menos na cardiologia. Eu sou cardiologista, então eu me interessava particularmente daquilo. Já existiam evidências provadas cientificamente, do fato que certos tipos de personalidades se relacionam com a doença cardiovascular, as mais graves. Então, simplesmente esse tipo de evidência me convenceu que tinha que ter algo mais evidente, mais sofisticado atrás da evidência bruta de um trabalho científico que simplesmente relacionava personalidade com doença. E aí começou a minha busca. E eu queria que o professor dissesse uma palavra a mais. Nós temos o nosso cérebro instintual, as coisas funcionam no nosso cérebro, instintual, emocional e racional. As pessoas usam muito o racional, mas o emocional e o instintual têm muita força. Podia falar um pouco disso? Isso é o ponto fundamental nosso, porque a nossa cultura é uma cultura lógica e é justo e certo que assim seja, claro. Nós somos seres lógicos, mas também somos, em maior proporção, na verdade, seres emocionais e instintuais. Então, a nossa mente recolhe em si todas estas capacidades. Só que nós estamos mais acostumados a usar a função racional, lógica. E isto leva, muitas vezes, a falhas, erros e problemas. Porque não tendo a possibilidade de comunicar com a fonte da nossa vida emocional, então a fonte de todas as coisas maravilhosas ou problemáticas que surgem na nossa vida, nós não temos nunca ou quase nunca a possibilidade de ter acesso aos nossos problemas verdadeiros, isto é, a origem deles, e modificá-los. E então, prosseguir um caminho para a felicidade.
e não para a infelicidade lógica. A nossa mente racional só constata a evidência que nós, por exemplo, sofremos de alguma coisa, mas ela não sabe o porquê, não sabe como resolver. Quem sabe é uma parte interna, que a gente chama de emocional, instintual, a mente inconsciente, a que atua como matriz da nossa vida, como criadora, como sustento da nossa vida. E então o pressuposto seria o seguinte: ou nós temos a possibilidade de conversar, comunicar, fazer contratos com ela favoráveis para nós, ou ela continuará criando realidades desfavoráveis, certas vezes, muitas vezes, que a mente lógica pode só constatar e verificar. Professor, fala um pouco sobre a questão das disciplinas analógicas. Elas são amplas, mas analógico é o nosso inconsciente. O nosso consciente é lógico. Por isso, aquilo que nós queremos ajudar as pessoas é exatamente acessar, trabalhar o seu analógico, que é o seu inconsciente, que resolve e ajuda muito na vida. Um pouco sobre as disciplinas analógicas. Agora, é interessante o fato, disciplinas analógicas significa simplesmente uma série de matérias de estudo. Estas matérias de estudos, no conjunto delas, são chamadas de disciplinas. É uma palavra que implica a necessidade de um pouco de estudo e de vontade para ter acesso à informação, que é relativamente sofisticada, digamos assim. Estas matérias incluem vários assuntos interessantes, até a filosofia analógica se chama assim. Tudo começou mais de 55 anos atrás, na Itália, através da obra do professor Stefano Benemeglio, um psicólogo italiano, que, através de uma formação prevalentemente psicanalítica, depois se destacou e começou a elaborar novas formas de intervenção psicológica, visando a rapidez e a eficiência. Então, se contrapondo um pouco à relativa lentidão da psicanálise, que é um fato que pode durar anos, até 20 anos, até mais. Bom, e como ele era também hipnotista, se fala em italiano, hipnólogo, hipnoterapeuta, ele começou a reconectar o que foi perdido por Freud com os próprios conhecimentos, isto é, a hipnose com os próprios conhecimentos psicanalíticos. Então, criou uma nova forma de psicologia, que se chama de psicologia analógica. Por que analógica? Fora do significado etimológico da palavra analogia, que é relativamente complicado, analogia significa que a nossa mente analógica interna, inconsciente, emocional, tem muitas maneiras de definir ela. Ela tem um pensamento próprio, que é bem diferente do pensamento lógico, é um pensamento organizado e estruturado, que possui um fim determinado e que se organiza prevalentemente por analogia, isto é, por semelhança emocional entre fatos que ocorrem na vida da pessoa, às vezes até muito distantes no tempo. Então, por exemplo, no intuito da mente analógica, o que acontece a 2 anos de idade na criancinha em relação com alguma coisa que acontecer pelos pais, por exemplo, quando depois de 50 anos ocorre algo semelhante de um ponto de vista emocional, em relação não é mais aos pais, mas a pessoas do ambiente de trabalho, das relações sentimentais, afetivas, etc., imediatamente a mente analógica colega e liga os dois fatos, como se não tivesse tempo.
é atemporal. Então, para ela, naquele momento, a pessoa não é a pessoa de 52 anos, é a mesma pessoa, a mesma criancinha de 2 anos. E por isso, temos possíveis consequências. Uma coisa, professor Roberto, que nós podemos sempre mais clarear é exatamente a compreensão analógica de que muitas experiências vividas durante a vida, que geram emoção e emoção de dor negativa, elas são acumuladas na nossa mente e elas produzem a doença, porque as pessoas têm essa compreensão, eu estou sofrendo por causa disso, por causa daquilo. Elas, logicamente, elas atribuem a um fato, mas analogicamente, esse fato aí faz sofrer porque dentro da nossa mente analógica ou inconsciente tem muitos fatos coligados, emoções iguais somadas uma à outra. Isso é uma compreensão, eu acho que ajuda até as pessoas a perceberem, bom, se eu tenho esse problema, mas a causa dele provavelmente também está em outras coisas. Por isso, a necessidade também de fazer uma busca de si mesmo. A vida vivendo, como diz o Stefano Benevelio, para sofrer não precisa fazer nada. Exato. Mas para buscar felicidade e viver com qualidade de vida, nós precisamos fazer muito sobre nós mesmos. Exato. O que o senhor tem de dizer mais sobre isso? É uma verdade absoluta. Para sofrer é só deixar a nossa mente inconsciente atuar, que ela procura muitos modos e muitas vias para o sofrimento. Só que nós temos a possibilidade de comunicar com ela e fazer que ela, o pensamento dela, digamos, se oriente para o sucesso, o prazer, a felicidade, digamos assim. Depois, o intuito último do nosso percurso, do nosso caminho, é a pesquisa da felicidade, da qual nós até temos uma definição analógica. Para nós, a felicidade é poder perseguir os nossos sonhos, mas podê-los perseguir em forma livre, sem obstáculos sem sentidos e em paz com nós mesmos, isto é, com a nossa consciência, com os nossos princípios, digamos assim, gerais de vida. É por isso que quando nós estamos naquele caminho, somos felizes, porque não temos obstáculos e estamos perseguindo um sonho, ou mais de um, legítimos. Só que nós, na nossa vida comum, encontramos obstáculos, encontramos problemas que nos impedem a felicidade. Então, disciplinas analógicas, esta série fascinante de matérias que depois descrevem a psicologia analógica, nos ensinam o percurso para a felicidade. Nós atuamos como criadores, digamos, dos pressupostos para a felicidade. Depois a pessoa tem que andar naquele caminho aberto, porque tem também a necessidade lógica de saber que isto acontece e que então vai desfrutar daquilo. Isto também existe uma parte, mas é a parte final, depois de uma preparação analógica muito bem feita, digamos. Então, é verdade, a nossa mente analógica, e o problema é não deixar ela solta. Ela é como um cavalo. Se deixar ele solto, ele faz o que ele quiser. E você é presa da vontade do animal. E a palavra animal, na verdade, nem é casual. Mas se você sabe comunicar com o teu cavalo, sabe andar com ele, você anda. E ele facilita a tua vida em todas as direções. E você chega até lá sem nem ter a necessidade de se cansar. E com grande prazer da cavalgada. Professor, Dr. Roberto, sobre essa questão de perseguir os sonhos, nós precisamos perseguir os sonhos da nossa vida. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Então, dentro do Instituto Analógico Despertar, a terapia
o terapeuta se comunica com a mente inconsciente do paciente. Ou seja, eu me comunico com a mente inconsciente daquele que sente que precisa fazer um caminho. E provavelmente muitos precisam fazer um caminho, quase todos, todos nós. Essa comunicação com a mente inconsciente, ela vai, de alguma forma, transformando ou descarregando aqueles conteúdos negativos que estão dentro da mente, e depois também vem a hipnose, que é uma confirmação desse trabalho feito através da comunicação. O que o senhor tem de dizer sobre isso? É interessante isso aqui, porque nós falamos, entre as várias matérias que compõem as disciplinas, encontramos a hipnose, que nós chamamos de hipnose analógica. Mas quando de hipnose analógica, na verdade, existem várias formas, não é uma, existem 6, 7, 8 formas diferentes que se encaixam com as diferentes necessidades clínicas, digamos. Mas o que acontece é que nós entendemos a palavra hipnose em uma forma muito diferente do que geralmente se encontra quando falamos de hipnose. Porque a palavra hipnose, primeira consideração, ela às vezes é fonte de preconceito, digamos assim, porque imediatamente a icona da hipnose é aquela coisa de espetáculo, não sei o quê. Às vezes tem pessoas que pensam em termos esotéricos. Então é para cancelar imediatamente tudo isso. Mas também a hipnose praticada em sentido clínico, que nós encontramos na prática de muitos psicoterapeutas, ainda não é o que a gente está praticando. A gente conhece perfeitamente aquilo e às vezes até atua através daquilo, mas nós estamos um passo à frente, muitos passos, milhares de passos à frente. Para nós, hipnose, primeira consideração, não é equivalente a transe, enquanto o resto do mundo digamos assim, liga a palavra hipnose à palavra transe. Então, seriam sinônimos. Para nós, não. Transe é um estado de consciência que nós usamos. Mas a hipnose, além do transe, é comunicação. Então, temos dois polos binários, que são a comunicação e o transe. O conjunto deles é a hipnose nossa. Hipnose analógica, porém, que vai além dessa simples consideração, se diferencia com certeza, mas vai ainda além porque os métodos indutivos e utilizativos são bem diferentes do que geralmente se encontram e se baseiam sobre considerações, olha que interessante, que originam onde? Da obra de Freud. Então, na verdade, é uma evolução que levou tempo, levou muito tempo, por quê? Porque é complexa. E é complexa porque se baseia sobre princípios neurofisiológicos definidos e psicológicos definidos. Então, estamos praticando uma forma bem diferente do que geralmente se entende. Professor Dr. Roberto Baglini, o senhor tem muita experiência de fazer a terapia com pessoas que manifestavam algum tipo de doença. E essa doença sair, de alguma forma, com um milagre. Com um milagre por quê? Porque, tocando lá as emoções que geraram as doenças, a doença sai. Aqui é coisa científica. Claro que Deus está sempre trabalhando, vocês sabem que eu falo sempre isso, Deus está sempre trabalhando para o nosso bem, mas esse acesso ao conhecimento de como nós funcionamos, por que adoecemos, é muito importante. E o professor Roberto tem casos inúmeros nessa direção. Agora, aqui é a descrição da evolução pós-freudiana. Freud nos informava a respeito do inconsciente, do id, ele chamava assim, aquele armazém incrível, cheio de pulsões incontroláveis.
E ele falava que a mente depois recalca certas coisas. Por quê? Porque são inaceitáveis à consciência, digamos assim. E daí ele via o quê? A origem de certos distúrbios neuróticos. Tá? Por exemplo, ele começou com a histeria. Nós fomos bem além, porque, na verdade, a psicologia analógica reconhece, e a matéria de estudo tem um nome específico, se chama de fisioanalogia, reconhece um fato, reconhece que até as doenças orgânicas, biológicas, as verdadeiras doenças físicas que nós podemos ter, ou os sintomas funcionais, que seriam as doenças assim chamadas psicossomáticas, reconhecem uma origem emocional. É aí o problema. E isto se relaciona ao quê? Se relaciona a complexos e sofisticados momentos de evolução do pensamento. O que conta na nossa vida, na verdade, no bem ou no mal, é o nosso pensamento, que é a base da nossa existência. Agora, nós estamos falando, porém, do pensamento inconsciente, não estamos falando do pensamento lógico-racional. E o pensamento inconsciente tem capacidades incríveis de um ponto de vista evolucionário. Infelizmente, esta evolutividade dele pode, em certas condições emocionais desfavoráveis, levar aos pressupostos necessários e suficientes para a origem de distúrbios emocionais, comportamentais, mas depois o quê? Sintomas físicos, funcionais e depois até as modificações biológicas que nós chamamos de doença, que no nosso intuito são manifestações a significado simbólico metafórico. Mas através do quê? Através de modificações específicas do eixo, digamos, psico, neuroendócrino imunológico, onde esta palavra relativamente complexa indica simplesmente que a nossa mente controla a atividade hormonal, a atividade neurológica, digamos, vegetativa e a atividade do sistema imunitário. Por isso, a doença orgânica como fase terminal final de um processo de pensamento. Professor Dr. Roberto Baglini, eu queria que o senhor falasse também sobre a questão da ansiedade. Muitas pessoas vivem ansiosas e muitos angustiados. Como nós podemos ajudar essas pessoas através da terapia? É importante, a ansiedade é um sintoma que afeta inúmeras pessoas, em forma leve às vezes em forma intolerável, limitando ou vinculando, que é uma palavra específica que a gente conhece, a vida da pessoa, rendendo a pessoa escrava da própria ansiedade. Nós podemos ajudar essas pessoas de forma radicalmente positiva, sim. Por quê? Porque é engraçado, a ansiedade pode ser referida a muitas coisas, tá? A pessoa pode dizer, eu estou ansioso porque no trabalho estou encontrando certas dificuldades, ou porque no campo da minha família de origem, meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo, ou no campo da família atual, das relações sentimentais, afetivas, etc. Bom, porém, isto pode ser verdade e tudo, mas o que acontece? Acontece que a ansiedade tem uma origem inicial que é sempre a mesma e que a gente encontra na comunicação com a mente inconsciente, o que a gente chama, geralmente falando, de problema de liberdade, não é? Aí se gera, na vasta maioria de casos, a ansiedade. Depois, esta ansiedade, que então
acha a sua fonte onde? Em problemas, olha, antigos da pessoa, e que, na maioria dos casos, são recalcados, no sentido freudiano da palavra, e que então são desconhecidos à nossa mente lógica, que atribui a várias coisas, mas que, na verdade, não são elas, são analogicamente relacionadas a eventos iniciais da nossa vida. É por isso que nós temos esta possibilidade de resolver um problema que gera ansiedade e que é o problema matriz de todas as formas de ansiedade que nós podemos encontrar na nossa vida, ou de angústia, ou de todas as formas clínicas, digamos, de ansiedade. Porém, para fazer aquilo, nós temos a necessidade de comunicar com a nossa mente inconsciente e com o recalcado que está no fundo dela, escondido e obscuro, e render ele mais claro. Às vezes, levando-o para a consciência, então expandindo a consciência, que o conceito de expansão da consciência é típico da psicanálise. Às vezes a gente faz, às vezes nem é necessário. Às vezes nós precisamos só de reestruturar ele, isto é, modificar o sentido emocional daquela coisa. E imediatamente a pessoa elimina a própria ansiedade, reduzindo ela a níveis fisiológicos, onde é implícito um fato, isto é que um pequeno nível de ansiedade faz parte da nossa normalidade, à frente dos desafios da vida. Vocês podem seguir as nossas redes sociais, Instituto Analógico Despertar, Facebook, Instagram, YouTube, e nós vamos compartilhando conteúdo interessante para você também ir compreendendo a vida e melhorando a sua qualidade de vida. Professor Dr. Roberto Baglini, uma coisa também, nós podíamos ampliar um pouco mais essa questão do que a terapia analógica pode ajudar, porque não é só, as pessoas quando pensam em hipnose e terapia, porque eu tenho trauma, porque eu tenho medo e porque eu tenho ansiedade. Não, a terapia analógica ajuda em muitas doenças. O senhor podia explicar um pouco para nós? Isso é muito interessante. Eu, como médico, estudei na Faculdade de Disciplinas Analógicas lá na Itália e comecei a entender um fato que é bem claro através do estudo da fisiologia, faz parte, isto é, da sensibilidade da faculdade italiana, com certeza. Mas é claro que o médico imediatamente se foca sobre aquilo. Então, eu posso ajudar uma pessoa com doença médica. Câncer, por exemplo. Agora, o câncer é um exemplo extremo. Vamos considerar um câncer maligno. O que acontece no câncer maligno? Que nenhuma forma de hipnose vai curar ele, nem as disciplinas analógicas, com certeza. A pessoa vai morrer. Temos que enfrentar esta dura realidade. Porém, através da hipnose, em sentido geral, e em particular através da sofisticada matéria da psicologia analógica, nós podemos ajudar a pessoa a morrer com dignidade. Sim, nem todos de câncer maligno morrem, mas nos casos extremos. Não, eu estou falando de pessoas, por exemplo, porque é a minha experiência. A minha experiência é com pessoas terminais. Terminais, então, sim. Com um sentido de uma perspectiva de vida de poucas semanas ou poucos meses. E aflitos por quê? Por dores insuportáveis, depressão profunda, sentimento de perda total. Bom, essas pessoas, se morrem assim, morrem em forma indigna, aprisionados pelas dores, por tudo. Mas nós podemos ajudar eles na transição, morrer de forma digna, sem dor, sem depressão, sem sentimento de perda, simplesmente avaliando o fato que a vida tem um certo tempo e que eles estão fazendo uma transição para uma realidade diferente, mas sem dor
sem sofrimentos e sem medo, digamos. Isto é o exemplo extremo do câncer terminal. Mas sempre no campo do câncer nós temos pessoas que estão praticando quimioterapia, têm que enfrentar a cirurgia, têm que enfrentar as duas coisas associadas, até a radioterapia, e nós podemos intervir lá, aliviando todos os sintomas que são inerentes à mesma terapia. Por exemplo, a quimioterapia, ela às vezes evoca sintomas desagradáveis, importantes, que às vezes limitam a possibilidade da pessoa prosseguir na quimioterapia tão necessária. Mas nós podemos eliminar aquilo. Então, favorecer a terapia médica. Assim, a dor que ainda pode existir nesses pacientes. Assim, a cirurgia. Interessante que temos artigos científicos que estão sendo publicados há um pouco de tempo que descrevem um fato inegável, que a hipnose, e aqui estamos falando de hipnose em sentido geral, ajuda a recuperação pós-cirúrgica desses pacientes, em sentido geral de qualquer paciente. Até o paciente, e vamos lá no meu campo preferencial, com cirurgia cardíaca, ele depois da cirurgia cardíaca, se ele for reestruturado hipnoticamente, ele enfrenta uma menor duração de terapia intensiva, uma menor duração de internação geral, um menor uso de drogas contra a dor, é uma recuperação geral bem mais brilhante do que não faz. Mas voltando a um tema que depois eu acho era o conteúdo fundamental da pergunta, que é o tema, que é o seguinte: o que pode fazer, aqui não se fala mais de hipnose, mas se fala de disciplinas analógicas. O que podem fazer as disciplinas analógicas à frente de doenças biológicas? Fora agora do câncer, pode fazer muitas coisas. Eu, como médico, tenho uma experiência agora bem evoluída em formas de doenças orgânicas que respondem extraordinariamente a o que nós chamamos de reestruturação analógica. Nem falo da dor, que é realmente uma coisa extraordinária, mas vamos falar de certas evidências, experiências que eu tenho. Psoríase é uma doença da pele. A psoríase tem que ser reestruturada emocionalmente, porque ela tem uma origem emocional. Doenças autoimunes. Doenças autoimunes. A psoríase é um exemplo. Também. Outras doenças autoimunes. A doença autoimune, ela tem um sentido emocional bem evidente e repetível no âmbito dessas pessoas. Então, a gente, tirando aquilo, reestruturando a causa, digamos, emocional, nós temos melhoras incríveis. E olha, nas formas iniciais, ainda não evoluídas para modificações anatômicas irreversíveis, nós temos a possibilidade de reverter o quadro. Doenças, por exemplo, assim chamadas funcionais, como, vamos fazer algum exemplo, asma. Certas arritmias cardíacas e outras, a gente resolve ou dá melhoras incríveis através da retirada do fator emocional que lida com a origem delas. Tem certas doenças, por exemplo, que estão à ponte entre a doença psicossomática pura e a doença autoimune, que são as doenças crônicas inflamatórias intestinais, assim chamada doença de Crohn e retocolite ulcerosa, digamos, que são doenças graves. A intervenção emocional não vai curar a doença, não vai durar com ela, porque elas baseiam-se sobre modificações anatômicas que em certas partes são irreversíveis devido ao processo. Professor, Dr. Roberto, eu queria perguntar sobre a questão da diferença entre
a hipnose tradicional, porque tem muita gente hoje também no Brasil fazendo cursos para hipnoterapeutas, mas a hipnose analógica tem outro método. Ela possibilita uma análise gráfica, que a pessoa responde, por exemplo, você está aí. Na medida que você busca a terapia, eu, o professor, nós vamos falar com o teu inconsciente. O inconsciente responde com movimentos. E esses movimentos possibilitam que a gente faça um gráfico. E a gente diz depois, com o gráfico, você teve algum problema com 15 anos? O inconsciente vai dizer, tive. Por quê? Você nem lembrava, mas você vai lá. Uma diferença grande da hipnose analógica é essa análise matemática, porque toda a construção da realidade é binária. Quando nós compreendemos a construção do mundo, da dinâmica do universo, toda ela é binária. E aqui também possibilita um gráfico matemático, que é uma análise muito interessante, possível só pelas disciplinas analógicas, pela hipnose analógica. Sim, exatamente. Imagine que Freud, que nos proporcionou pela primeira vez o conceito de inconsciente, ele negava a possibilidade de análise matemática do inconsciente. Então, a escola italiana, durante muitos anos, levou tempo, mas chegou até lá. Hoje em dia, nós podemos analisar o pensamento da mente analógica, da mente inconsciente, através de fórmulas matemáticas. Estas fórmulas matemáticas nos conduzem onde? Nos conduzem até aos eventos e aos personagens fundamentais da vida emocional da pessoa, aqueles personagens que estão relacionados emocionalmente ou instintualmente, digamos, relacionados ao problema, que é denunciado naquele momento na vida da pessoa. Então, nós estamos fora do conceito de hipnose, fora do conceito tradicional de uma pessoa que, através de vários modos, métodos, técnicas, que é uma palavra que eu não gosto, porque nós falamos de cultura e de filosofia, na verdade, é quase nunca ou nunca de técnica, não é técnica, é estudo e cultura, o que nós proporcionamos na verdade, a fim de entrar em comunicação com a mente inconsciente. E então a hipnose tradicional, através de técnicas, induz transe. Depois, através desse transe, tem algumas possibilidades superficiais de proporcionar sugestões ou de atuar modificando certos substratos superficiais do pensamento inconsciente, ou seja, de certos mecanismos psicológicos ou neurofisiológicos que, de um certo ponto de vista, em certas condições predeterminadas, podem ter uma parcial eficiência, que, porém, é parcial e superficial. Isto é o limite da terapia hipnótica. Se fala de hipnose clínica, por exemplo. Uhum. O que é a hipnose clínica? Nós estamos fazendo hipnose clínica. Por quê? Porque nós fazemos um diagnóstico e atuamos na nossa terapia reestruturante seguindo as indicações do diagnóstico. Isto é clínica. Quando se fala de clínica médica, se fala exatamente disso. O médico proporciona um diagnóstico e faz a terapia de acordo com as linhas guias daquele diagnóstico. Agora, se não fizer isso, não é clínico. Então, hipnose clínica é um erro semiológico. Não existe hipnose clínica por definição. A única hipnose clínica que existe é a nossa, porque nós atuamos clinicamente, seguindo a medicina. Sim. A medicina é a mesma coisa. Nós proporcionamos um diagnóstico. Claro, o nosso diagnóstico não precisa de sofisticados instrumentos tecnológicos, não precisa, mas precisa do máximo, do máximo instrumento, da máxima ferramenta, a nossa mente, a nossa cultura, a nossa sensibilidade de seres humanos, a nossa empatia para a pessoa que está à frente e que está com um problema a resolver ou com uma doença a resolver.
Essas são as nossas ferramentas, enfim, o nosso conhecimento holístico, como seres humanos que naquele momento atuam em forma de operador, né? Estas são as nossas ferramentas. E através daquilo nós fazemos um diagnóstico e, em relação ao que nós descobrimos, a terapia. Então, isto é clínica. O resto é só palavra, é só falar alguma coisa interessante, cativante, sabe? Hipnose clínica, isso daqui, mas não é clínica. É por isso a evolução da escola italiana é uma evolução que vai além da hipnose. Às vezes eu penso, teremos ainda que chamar hipnose? É um ponto de pergunta muito importante na minha mente, porque nós, em verdade, o que estamos fazendo é análise. Usando uma forma de comunicação que ainda nós chamamos de hipnose, porque é uma forma de comunicação com a mente inconsciente, e tudo que é comunicação com a mente inconsciente é hipnótico. Então, o valor dessa palavra é justificado até, mas na verdade nós estamos atuando em análise clínica de natureza analógica. Isto é realmente a definição da nossa atividade. Também na formação que nós fizemos nos trouxe um dado importantíssimo. Qual é? Que a nossa mente, ela tem de alguma forma uma sequência matemática, e quando alguns traumas, alguns conteúdos energéticos, algumas emoções reprimidas são muito fortes, cada tempo a mente dá um jeito de fazê-la aparecer em sofrimento. Então a pessoa melhora, esse ano não estou bem, depois melhora um ano, dois, depois volta a mesma situação, depois passa 2 anos, a mesma situação. Então tem aquela sequência de Fibonacci, que é, de alguma forma, uma sequência matemática que o inconsciente procura aquelas emoções, ele procura despertar dentro dele aquelas emoções recalcadas e reprimidas e produzir sofrimento em nós. E a terapia analógica, ela quebra essa sequência. Que é interessante, porque na verdade a sequência, ou série de Fibonacci, nasce em uma específica forma de pensamento que nós chamamos de patológico, né, na nossa cultura analógica. Então nem sempre é presente. Mas ela pode ser organizada pela mente analógica exatamente a fim de perpetuar o sofrimento, aumentar ele e gozar, entre aspas, da presença do sofrimento. Por quê? Porque a mente analógica cria emoções e ela não tem sentido lógico da qualidade de emoção. Ela não é lógica. É a mente lógica que caracteriza. Isto é sofrimento, isto é prazer. A mente analógica fala, isto é emoção. E o que eu quero é a máxima quantidade de emoção. Se depois for sofrimento lógico, ela nem está aí. Então ela até organiza estratégias de falsas memórias, na maior parte dos casos, em sequências numéricas previsíveis, uma das quais se chama de série de Fibonacci. Quem era Fibonacci? É interessante também o sentido histórico. Fibonacci é um autor italiano do medieval, da Idade Média, e Fibonacci não era o sobrenome dele. Fibonacci significa filho de Bonacci. O pai dele se chamava de sobrenome Bonacci. Então Fibonacci demonstrava muito interesse para a matemática e descobriu que na natureza, na nossa vida, no universo, nas galáxias, existem arranjamentos matemáticos das várias formas que respeitam uma sequência numérica que é aonde o número é a soma dos dois que precedem, partindo do 0 e 1. Então, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, é assim infinito. Agora, o que nós sabemos dessa sequência, de um ponto de vista
geral, cultural, é que nós encontramos frequentemente na natureza Uhum. o número das ramificações das árvores ou de certas árvores. Respeita esta sequência. Certas disposições dos pétalos de flores respeitam essa sequência. A forma de certos caracóis e indiretamente respeita esta sequência. O arranjo das galáxias na morfologia espiral que elas têm respeitam essa sequência. Então é a sequência de valor natural geral, até muito usada de um ponto de vista da especulação filosófica. Outra coisa que é aparente é que o conceito de beleza, por exemplo, beleza arquitetônica ou artística, foi, na antiguidade, muito relacionado à possibilidade de sequência de Fibonacci. Por exemplo, os antigos templos gregos, romanos, frequentemente são organizados em medidas que respeitam a proporção de Fibonacci. Olha que interessante. E certos quadros de artistas tipo Leonardo da Vinci são organizados nas figuras humanas que são representadas com sequências e medidas de Fibonacci. Então, tem quem, como posso dizer, fala que o conceito de beleza intuitiva, aquela imediata sensação que aquilo é belo, vem pela presença da série de Fibonacci nas medidas daquilo, tá? Bom, olha que interessante. A nossa mente analógica, em certas condições, arranja sequências de Fibonacci de episódios verdadeiros ou fake, é outro assunto, que representam, porém, a verdade emocional dela em sequência de Fibonacci. Podemos concluir que ela considera belo o sofrimento e organiza ele para ela se gozar do espetáculo de a nossa mente lógica sofrendo. Então, é claro que nós temos que entrar naquilo e fazer com que isto desapareça. Temos que libertar o indivíduo da tendência, que às vezes eu chamo perversa, apesar do fato que perverso é um termo lógico, de organizar a dor em forma bela. Não temos, nós somos seres lógicos também, não temos nenhuma beleza na dor. Temos que acabar com aquilo e nós acabamos. Professor Dr. Roberto, tem muitas pessoas que acreditam no destino. Eu sou destinada a isso. E muitas vezes é destinada à tragédia. Então a pessoa não vai para frente mesmo porque ela já estrutura mentalmente uma imagem negativa de si mesma, do seu próprio destino. Nós, pelo estudo da mente, pelo estudo das disciplinas analógicas do inconsciente, a gente percebe que de alguma forma o inconsciente vai organizando a vida na medida que nós colocamos dentro dele ideias negativas ou emoções negativas que nós vivemos nas experiências, e se a gente não quebra isso com a busca de superação, com evolução, com terapia também, com compreensão de si mesmos, então muitas vezes o destino é esse mesmo, porque a pessoa já tem muito conteúdo dentro dela que produz uma realidade como ela compreende que é o seu destino, mas tem como mudar esse destino. Exato. E, de fato, um dos ditados da escola italiana é cambia il tuo destino, que em português é muda o teu destino. É destino nosso. Tem muitas pessoas que vêm e falam, doutor, eu tenho um destino desfavorável. Sempre foi assim na minha vida. Então, a minha conclusão é que eu tenho um karma, alguma coisa que influencia desta forma a minha vida. Eu sou assim, não posso mudar nada. É assim que funciona comigo. Bom, isto é erro fundamental porque é exatamente o contrário da verdade, porque ninguém tem um destino predeterminado de um ponto de vista analógico. Cada um tem o destino que a mente analógica organiza, mas é um destino que pode mudar quando desfavorável. Então a pessoa que vem falando
Eu tive a primeira, digamos, cliente, 25 anos atrás, quando é que foi, que veio para a análise analógica, que falava de um karma que afetava a vida sentimental dela sempre, com determinados intervalos de tempo. Então ela falou, mas eu renuncio então à minha vida, não quero mais, porque já eu sei qual é o meu destino. Uhum. Bom, vamos mudar aquele destino. E nós, analogistas, que é a palavra italiana, analogista é o profissional de disciplinas analógicas que se forma na Itália, o hipnotista analógico, o operador analógico. Nós mudamos o nosso destino. Por quê? Porque mudamos a sequência matemática ou matematicamente calculável de eventos que constroem a linha do nosso destino. Senão aquela linha sempre será reta naquela direção e pronto. Nós mudamos a direção do nosso destino para formas de felicidades, então formas favoráveis, e então modificamos e mudamos o nosso destino através da matemática do nosso destino. É interessante também isso daqui. Somos pessoas que modelam e moldam o destino nosso, primeiramente. É por isso que nós, durante o curso e a formação, reestruturamos todos que participam, porque queremos mudar o destino de todos nós de forma favorável, porque um operador psicoterapeuta tem que ter um destino favorável, tem que ter felicidade na própria vida, senão como é que vai ajudar as pessoas que não têm aquilo? E nós mudamos então, na base da nossa felicidade, o destino desfavorável dos muitos que vêm se queixando de karma, de destino e de coisas assim. Professor Dr. Roberto, nós estamos compreendendo sempre mais a nossa mente, o funcionamento dela e também possibilitando as pessoas conhecerem que elas podem ter um acesso maravilhoso à terapia e à reestruturação do ser, que é exatamente a reestruturação significa você tocar aqueles pontos da vida que foram doloridos e você talvez nem saiba, mas eles foram doloridos, pode ser com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, no início do nascimento, com 10, você nem lembra, mas eles estão afetando você hoje. Por isso, essa questão da a hipnose analógica possibilita um gráfico matemático, porque você, com o tempo, quem quiser ter acesso a essa terapia, vai perceber que o seu inconsciente responde às perguntas do hipnoterapeuta, do operador, e o seu inconsciente responde certo e ele vai dizer através das respostas para nós terapeutas que existe um gráfico que a gente faz matemático e possibilita que a gente saiba aonde começou aquele problema, que isso a hipnose clássica não tinha. E essa é uma das novidades das disciplinas analógicas, porque ela dá uma segurança de análise dos casos. É como fazer uma tomografia da mente. Que em outros, na hipnose, outra hipnose clássica eu também já tinha buscado algumas coisas, o hipnotista vai ajudando a pessoa a criar novas imagens, mas essa análise é muito importante das disciplinas analógicas, da terapia analógica. Imagine, o Freud, quando ele proporcionou à humanidade, foi ele, o conceito de inconsciente, ele falava que nunca teria tido a possibilidade da matemática entrar na questão do inconsciente, nunca. Ele negava. Bom, a evolução italiana foi de tamanha qualidade que chegou a individuar regras matemáticas que a gente está agora usando tranquilamente, nem são muito complexas, mas são regras matemáticas que falam do quê? Falam do fato que a mente inconsciente, inteligente, com intuito de fim da própria inteligência, ela organiza eventos, traumas também da nossa vida e ocorrências com
determinadas sequências temporais que podem ser calculadas matematicamente. Então nós temos aqui uma ferramenta extraordinária que vai além de qualquer forma de hipnose, psicoterapia, não sei o quê. Aqui estamos à frente de um fato. A mente analógica ela mesma, comunicando conosco, fala. Professor Dr. Roberto, o senhor tem também um interesse clínico muito grande como médico, com o PhD em medicina. O professor Roberto tem um interesse muito grande de, através da terapia com as disciplinas, com a terapia analógica, que é do acesso ao inconsciente, perceber nas pessoas o resultado de qualidade de vida que dá e também da eliminação de muitas doenças ou da melhoria de quadros clínicos de doença que já seriam volumosos para bem mais confortáveis e amenos e toleráveis também. O senhor tem publicado artigos científicos sobre isso. O senhor podia falar um pouco também disso? Olha, disciplinas analógicas é assunto que tem uma importância potencial enorme no campo científico, com certeza. Por quê? Porque nós temos um método de reestruturação emocional repetível e medível. Então nós podemos medir os nossos resultados. E isto é o pressuposto para depois, clinicamente, testar os nossos resultados através de pesquisa científica. Então, eu já fiz isto várias vezes, elaborando hipóteses e verificando elas, que é o método científico, através de métodos estatísticos, por exemplo. Às vezes a hipótese pode ser errada e não dá certo, e às vezes a hipótese é verificada, isto é a pesquisa científica. Agora, tem várias coisas interessantes que surgiram por este esforço, digamos, que eu estou fazendo há muitos anos agora, e que resultou em várias publicações, algumas delas em jornais de ótimo porte, até uma no American Journal of Cardiology, que é um jornal americano dos Estados Unidos, de cardiologia de valor extremamente alto. Por quê? Porque nós podemos medir. E foi o que eu fiz, por exemplo. É um exemplo. Medi certos parâmetros instrumentais em pessoas nas quais eu estava praticando uma intervenção cardiológica que se chama de angioplastia coronariana, medindo o tom neurovegetativo que se obtém através de uma análise matemática complexa do eletrocardiograma, uma análise que se chama de Fourier. Bom, o que aconteceu é que, e foi publicado por isso, o interesse do dado, o tom simpático, isto é, excitatório do coração durante a angioplastia coronariana, em particular durante a inflação de pequenos balãozinhos dentro da artéria, nos pacientes hipnóticos é zero. Não tem nenhum aumento, como às vezes acontece na totalidade das pessoas que realizam aquela manobra. Isto foi uma fonte incrível de especulação, mas deu indicação, agora do nosso ponto de vista, da existência do quê? De uma mente instintual emocional, neste caso uma mente instintual que tem capacidade de modular as conexões neurológicas que veiculam a dor para os centros cerebrais, cortando, em certas situações, elas. Demonstrando isto é uma inteligência que vai além das nossas possibilidades, porque não existe nenhuma pessoa, seria muito bom que isto acontecesse, que à frente daquela intervenção terapêutica voluntariamente cortasse a linha do sistema neurovegetativo simpático. Ninguém pode, né? Mas a mente analógica, em certas situações, desfrutando a hipnose, pode. Então, imagine quantas coisas nós podemos fazer através desta ferramenta. Ultimamente, isto é,
um mês atrás, eu consegui publicar também uma observação interessante, potencialmente atrativa, na direção das experiências analógicas dos pacientes cardiológicos, porque é evidente um fato, que certos pacientes cardiológicos que tenham tido um problema coronariano, se nós caracterizamos eles a respeito da personalidade analógica deles, e nós sabemos que existem várias, os que nós chamamos bipolares, que não tem nada a ver com a classificação psiquiátrica, eles desenvolvem no tempo uma maior incidência de complicações coronarianas, então depois da prima manifestação coronariana. Isto é fundamental, é um conhecimento que tem um potencial à frente enorme, porque se a lógica tem um valor, todos esses pacientes teriam que ser reestruturados na espera de uma redução das complicações coronarianas do futuro deles. Então, modificar o futuro clínico, nesse caso deles, em forma favorável. Então, quero dizer, a psicologia analógica por si, a hipnose também, em sentido geral, mas a psicologia analógica por si possui características e ferramentas que são ótimas para pesquisa científica. Eu acho que o Instituto Analógico Despertar, uma das direções será também nesse sentido. Porque, da pesquisa. Da pesquisa, com certeza.